bem-vindos ao Arconte. Hoje, domingo, 23 de abril, 8 horas da noite, vamos dar início a mais um programa. Eu gostaria de fazer um comentário inicial de algo que eu deveria ter falado no programa passado, que foi o programa inicial, e evidentemente, por ser o primeiro programa, tinha 1 milhão de coisas na cabeça e uma coisa importante eu acabei esquecendo de dizer, que é o mote desse programa, vamos dizer. E eu achei por bem pegar uma informação de muitos anos atrás. Para ser mais exato, um pedacinho de um discurso do Winston Churchill, que ele faz no dia 4 de junho de 1940, que é a famosa retirada de Dunkerque, que demora mais ou menos uma semana. Eles têm assim uma situação excepcional, que eles têm que sair dali porque eles estão cercados pelas tropas alemãs. Então, assim, quase por um verdadeiro milagre, eles conseguem fazer uma retirada de mais ou menos 300 mil soldados de Dunkerque, de volta para a Inglaterra. E esse é um aspecto pitoresco da história, meio que inexplicável, porque eles estão cercados, muito bem cercados pelas tropas de Hitler, e Hitler manda parar, ele não ataca. Ele poderia ter arrebentado com 300 mil soldados britânicos ali naquele momento, e certamente isso causaria um desfecho diferente na Segunda Guerra Mundial, mas por razões que ninguém sabe ao certo até hoje, pelo menos dos historiadores que eu li, não se sabe corretamente qual a razão pela qual ele não mandou atacar. Além de um fato que todo mundo sabia, que ele nutria uma certa admiração pelo Império Britânico. Ele queria um Império Alemão colonial nos moldes mais ou menos do Império Britânico. Então eu vou ler um pedacinho desse discurso dele que ele faz no último dia da retirada de Dunkerque, que é um trecho muito famoso, e ele está falando ali sobre liberdade, sobre democracia, sobre direitos, que é justamente o nosso mote, é o mote do Arconte. Nós estaremos aqui sempre procurando divulgar e enfatizar tudo que for possível sobre democracia, sobre liberdade, sobre direitos individuais, e espero que isso perdure, né? Apesar do jeito que as coisas estão caminhando nesse país. Então, o que ele fala é o seguinte: iremos até o fim, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo, lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Essa é a nossa ideia também. Por mais complicada que seja a situação, nunca nos renderemos. Agora eu gostaria de apresentar os convidados dessa noite. Tenho aqui 2 grandes amigos e que o assunto será acredito que será muito do agrado de todos. Primeiro, César de Oliveira, um empresário do setor de armas, do setor de esportes de caça, pesca e principalmente de tiro. Já está na loja aqui uns 40 anos, mais ou menos, César? 41 anos, né? Ele sabe um pouquinho desse assunto. E à minha direita aqui, à esquerda de vocês no vídeo, Marcelo Clark, empresário do ramo de transporte internacional de cargas, também um grande amigo antigo, já de muito tempo, ex-presidente da ACI por 6 anos, certo, Marcelo? É o presidente mais longevo da... 3 mandatos. 3 mandatos. E eu espero que nós possamos ter uma conversa produtiva hoje, evidentemente, focando no tema armas e no tema segurança pública. Nas democracias, o Estado tem o monopólio da força. Ele é o provedor da segurança pública, vamos dizer. Ele tem que nos proteger, ele tem que nos guardar. Mas, evidentemente, que isso é o Estado protegendo a sociedade. Mas é muito complicado ele proteger o indivíduo, o cidadão, pontualmente.
Você não tem, o Estado não tem como dar segurança individualmente a todas as pessoas. E, portanto, nos parece que o modo mais de bom senso e mais lógico nessa situação é a pessoa ter o direito, que eu particularmente acho que existe, é o direito natural, independente do que dizem as leis, a pessoa ter o direito de se proteger a si, sua família e sua propriedade. Porque não adianta você falar, por que o cidadão precisa ter arma? Nós podemos traçar um paralelo com a questão dos incêndios, né? Se nós temos o corpo de bombeiro, para que nós precisamos ter extintores? Não tem necessidade de ter extintores, já que existe o corpo de bombeiros. Só que o corpo de bombeiros não tem como atender individualmente todas as propriedades no país que possam estar correndo o problema de ter fogo, ter um sinistro. Então, é por aí que eu gostaria de começar a conversar com vocês, saber da opinião de vocês sobre isso. Ter ou não ter armas, a proteção individual ou não. César. Bom, primeiramente, boa noite, Wilson, Marcelo, quem nos assiste, boa noite a todos. É um assunto bastante extenso, né? Dá para falar muito sobre isso aí, mas é notório que no nosso país o que tu falou é certo. As polícias não conseguem nos dar a proteção suficiente. A gente chama, muitas vezes não vem. O tempo de resposta, né? O 190 às vezes demora a atender, as viaturas demoram para chegar, eles vão atender um caso que já aconteceu. E nesse momento o cidadão está desprotegido. Uma das situações que pode amenizar isso seria a cultura armamentista de uma população. Se vê que em alguns países envolvidos a situação é um pouco diferente, né? No próprio Estados Unidos, lá o camarada tem receio em fazer um assalto. Tem alguns malucos lá que fazem aquelas chacinas, né? Mas isso são traumas de guerra que acontecem e tal. Mas voltando para a nossa realidade, o uso de uma arma de fogo para defesa pessoal, às vistas da lei, nenhuma legítima defesa, é aceitável. Teríamos que ter esse direito e temos, por enquanto. Vejo que esse nosso direito está sendo, aos pouquinhos, modificado. A nossa democracia e a nossa liberdade está sendo puxado o tapete de nós aos poucos. Vamos falar a verdade, com esse novo governo, qual foi o primeiro decreto que eles fizeram? Derrubar os decretos do governo anterior, onde viabilizava o uso de arma de fogo para defesa pessoal, certo? Então, estamos numa nova tempestade neste assunto. E nada a ver com porte, né, César? Com posse. Exatamente. Eu vou explicar agora rapidamente a diferença entre posse e Isso, porte. é importante essa diferença. Então, estamos no meio de uma nova tempestade. Eu já tenho 41 anos desse comércio, e tiro, e tudo relacionado, e já passei por várias situações. Essa vai ser mais uma que nós vamos ter que enfrentar como bons democratas, defensores da liberdade, para que nós consigamos virar, para ser o que sempre foi a nossa situação de defesa. Mas eu vou rapidamente explicar como é que funciona a compra da arma para ter a posse na residência ou no local de trabalho e o porte de arma para defesa pessoal. Atualmente temos duas maneiras de aquisição de arma. Uma pelo Ministério do Exército, que seriam armas para uso esportivo, onde o camarada vai se tornar um atirador, um caçador ou um colecionador. Famoso CAC. Famoso CAC, ou os três juntos. Ou então, pela Polícia Federal, que é armas para defesa pessoal, onde nós podemos comprar para ter a posse e pleitear um porte de armas. O pessoal
que quer denegrir a imagem da defesa pessoal armada, dizendo que você chega numa loja de armas na época do Bolsonaro e comprava quantas armas queria. Qualquer um pode ter arma, né? De baseado, Qualquer né? um pode ter arma. Não é verdade. Nunca foi, né? Nunca foi. Se vocês forem comprar uma arma, vocês vão ver a grande dificuldade dentro da época Bolsonaro, que se estende até agora para cada vez pior. Você tem que ter principalmente a ficha limpa. Se você tem um inquérito policial, você já não compra uma arma. Isso já não vale se você quiser ser presidente da República. Aí está liberado. É pior. Então, nós temos que primeiramente fazer um teste psicológico para ver se temos equilíbrio emocional para usar uma arma de fogo. Segundo passo, temos que fazer um teste de tiro para provar o nosso conhecimento, nossa habilidade com uma arma de fogo. Depois disso, nós temos que juntar toda aquela documentação, que é uma carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de comportamento produtivo. Um camarada que não está trabalhando, que não comprova, ele não compra uma arma. Entende? Ah, ele é aposentado. Sim, aposentado já trabalhou a sua parte, esse pode comprar. Mas o camarada que não tem profissão, não tem trabalho, ele não tem o direito a comprar uma arma na nossa legislação. Então veja que, olha quanta dificuldade tem, você não pode dever nada para nenhum órgão. As certidões têm que ter, nada consta em todas, na militar, na eleitoral, na federal, na estadual e nos antecedentes criminais, junto à Polícia Civil. Nem se fala na Polícia Federal, né, que seria o último. Então, nós temos que ter uma ficha totalmente limpa. Certo? E saber usar uma arma à luz do direito. E ter o nosso equilíbrio emocional para, na hora certa, fazer o uso dessa arma. Porque isso também vem não só pela tua própria formação, mas através da prática, do treinamento também, que te ajuda nisso, né? Isso. Marcelo. Ok. Desculpa. Não, eu acho que o César coloca muito bem, assim, né? Eu acho que nós temos que desmistificar algumas informações que a imprensa coloca, né, com relação a essa questão das armas. Nós acompanhamos há muito tempo, assim, né? O César tem a loja aí já há 41 anos e eu acho que, sei lá, minha primeira arma também comprada foi com ele há muitos anos ainda. O controle de armas nem era Polícia Federal, ainda era Polícia Civil na época. E felizmente não tive nenhum problema nesses anos todos, né, tendo a arma e em alguns momentos com porte, outros momentos que nos tiraram o porte. Então a gente conseguiu conviver com isso durante esse tempo todo. E parece que a questão das armas surgiu somente no governo Bolsonaro. Exato. Né? O César tem a loja há 40 anos. As armas tem só de 4 anos para cá. Parece que a questão das armas é um problema do governo Bolsonaro. Pô, as armas sempre existiram. A gente briga desde o plebiscito lá, né, do desarmamento que não foi obedecido. Né? Perguntaram para a população se queria, e a população disse que não, e ainda assim, né, os nossos representantes, né, que deveriam ser representantes do povo lá, não cumpriram o que o povo decidiu. Exato. Então, assim, ali já tem um descumprimento da legislação e até hoje a gente não entende por quê, né? Então, assim, eu acho que o César coloca muito bem. A questão é estar preparado, é ter condições psicológicas e treinar para usar uma arma, Exato. Né? Eu acho que em nenhum momento eu não vi ninguém defendendo que qualquer pessoa tenha uma arma, mas que qualquer pessoa habilitada e preparada para o uso de arma possa ter sua arma. Possa ter. Ninguém é obrigado a ter. Né? Se a pessoa não quiser, eu não gosto de arma. Tá bom, não tem a sua arma. Problema é seu. Um direito seu. Exato, direito mas seu. Quem gosta, quem se sente preparado, por que essa pessoa não pode ter o direito de ter a sua arma? Ela vai responder legalmente por qualquer erro que ela cometer perante a lei. Legislação existe. A legislação existe. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. A legislação é clara, é para defesa e tem vários níveis de defesa. Cara, tu passou do limite aceitável para uma legítima defesa. Não é simples, né? Todo mundo que tem arma hoje e que
legal, né? Arma legal, né? nós E estamos- adquiriu pelos meios legais. Nós estamos falando do cidadão de bem. O aqui. cidadão de bem. né? Essas pessoas sabem das suas responsabilidades e dos riscos que ela corre com isso. Então, assim, aí todo mundo diz, mas eu queria ninguém tem que ter arma. Eu concordo, tá bom, ninguém tem que ter arma, mas vamos tirar dos bandidos? Exato. Né? Quando agora o atual presidente se elegeu, nós vamos tirar a arma disso, vamos tirar a arma. Eu não vi nenhum político dizer que vão tirar a arma dos bandidos. Nenhum. Então, isso leva a gente a ter uma visão que é alguma coisa realmente de quem quer achar hoje, vincular o uso de armas somente ao Bolsonaro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. As armas já existiam. Né? O Bolsonaro, pelo contrário, tentou fazer algumas melhorias no sentido de dar condições de liberdade. Foi esse o pensamento que eu entendo. A família tem o direito de se defender. Tu começaste bem, Wilson, quando tu disseste assim, olha, hoje o Estado ele não tem condições de ser onipresente, está em tudo que é local. Nenhum. A Polícia Civil, não a tem Brigada jeito. Militar, eles vão chegar sempre depois. O Eles César são- citou isso. Eles são reativos. E não tem como ser diferente. Não tem, exato. Né, exato. nós tivemos agora... Digamos que eu tenha um porte de arma, né? Sou totalmente legalizado para poder ter e me defender. E digamos que eu estou na minha casa e entra alguém na minha casa. Sei lá, tentar me matar ou algo assim. E eu me defendo. Eu atiro nessa pessoa e essa pessoa acaba morrendo. Então, no caso, eu ser preso por isso é correto? Pela minha defesa? É que eu acho que aí o César pode dizer, mas assim, qual era o risco que essa pessoa entrou lá? Entrou uma senhora lá, foi roubar comida, ou uma pessoa armada? Aí tu tá te defendendo e tu tá dentro da tua casa, né? Para isso tu não precisa nem o porte que tu citou, basta ter a posse, tu tá dentro da tua residência, né? Correto, César? Eu acho que... Eu vou citar em cima da pergunta dele a diferença entre a posse e o porte. Sim. Mas sobre a tua pergunta, se você está dentro da residência, você tem todo o direito da sua legítima defesa, certo? A legítima defesa o que é? É uma agressão injusta, atual ou iminente. Está acontecendo ou está para acontecer. O camarada entrou na tua casa com fins criminosos e tu te defendeu e atirou no cara, certo? Você vai ser enquadrado aonde? Legítima defesa. Porque lá dentro ninguém tem o direito de estar fazendo um crime, certo? Claro, se a tua arma for ilegal, tu vai responder não por homicídio, tu vai responder por porte ilegal de arma. Se a tua arma for legal, tu não vai responder como réu, tu vai responder como vítima, certo? Porque tu tem esse direito. O Instituto da Legítima Defesa te dá esse direito. Por isso que nós temos uma arma em casa, para nos defender. É que eu fiz essa questão porque eu tenho um conhecido meu que aconteceu isso com ele. Ele estava em casa, ele estava dormindo, ele tinha um porte e essa pessoa invadiu a casa dele para assaltar. E ele se defendeu. Ele atirou contra esse indivíduo e o indivíduo morreu, só que ele acabou sendo preso. Mas com ele estava tudo correto. Foi uma prisão inadequada. A gente não escutou o outro lado exato, né? Tu está nos contando uma versão. Mas isso, pelo que tu comentaste, não é normal ele ter sido preso. Né? Isso não é por aí. Tu nunca vai deixar de responder o processo. Mas preso não se enquadra. Porque o processo tem que seguir o rito legal, deveria seguir, né? Tem a alguns arma- processos desse país que não estão seguindo os ritos legais, né? Tem gente que condena, julga e faz tudo a mesma pessoa, não dá direito. Não. As pessoas, nem o advogado tem direito de opinar nos processos. Em né? cima disso aí, No eu só legítimo processo legal. vou fazer o comentário para o pessoal não ficar na dúvida sobre a posse e o porte de arma. O que eu falei antes foi para ter a posse, para ter a arma na nossa residência ou no nosso local de trabalho, se nós somos os proprietários ou responsáveis legais, certo? Bom, Isso é a posse. para a posse. Para o porte, nós temos que solicitar um novo processo, fazer um novo teste de tiro, mais difícil, comprovar mais habilidade. É uma segunda etapa. É o uma porte. segunda etapa. Muito mais difícil que a primeira. Exatamente. E hoje, na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, justamente na entrada da primeira gestão Lula, entrou o Estatuto do Desarmamento. E esta lei do porte, né, vigora até hoje.
Ou seja, ele é proibido em todo o território nacional, à exceção de 2 atividades. Atividade de risco e ou ameaça. Se você tem uma atividade de risco, como um advogado criminalista, um gerente de banco, um dono de vigilância armada, você tem o direito de pleitear um porte. E esse porte, então, vai te dar o direito de circular com a tua arma carregada na cintura. Claro que se você conseguiu passar em todos os testes, né, para esse fim. Eu digo uma coisa para vocês, não foi fácil até hoje conseguir porte no Brasil. Depois que entrou para a Polícia Federal, nós temos muita dificuldade para essa comprovação. E é feita uma triagem muito séria. Se o camarada tem qualquer histórico ruim, ele não ganha. Sabe por quê? Porque esse porte é discricionário da Polícia Federal. Ou seja, eles te dão o porte se eles quiserem. Certo? Fica Então, a critério do delegado. Fica a critério do delegado. Então, essa é a grande diferença, né? A posse e o porte. E vou complementar dizendo o seguinte, o momento que você consegue colocar uma arma na cintura e sai para a rua armado, você muda. Sim, sim. Você tem você tem outra maneira de pensar, de agir. Não esquece que tu tá com uma arma na cintura. Chega um malandro por trás, te empurra, toma a tua arma e te assalta com a tua própria arma. Então, tudo isso, tu tem que pesar muito. E uma coisa que eu sempre pensei também, César, desculpa te cortar, o porte da arma. Você tem o poder de vida e morte sobre as pessoas. Exato. É uma responsabilidade muito grande. Eu te diria que tá certo vida e morte, mas eu tenho também o contrário. A minha sobrevida. Não, exato, né? exato. Porque, na verdade, deixa eu complementar, eu não tenho essa arma na cintura para atacar ninguém. Para se defender. Eu tenho exatamente para me defender. Exato, exato. Eu, minha família, meus amigos, ou seja, aquele terceiro que está sendo ameaçado por um delinquente. Sem o porte de arma, eu só morro. Com o porte de arma, eu posso Tu tem o direito continuar de te vivo, defender. me defender. É a única maneira hoje de igualar forças. Exato. Igualar forças. Assim, a gente ouve falar tanto em feminicídio, né? Sim. O que já Tanto é errado, feminicídio. eu acho errado. E entende assim, ó, por que não dar condições de que essas pessoas, as mulheres, se preparem, todos os testes psicológicos, todos os testes práticos, e tenham condições de se defender? Porque ela nunca vai ter força física para se defender de um homem. Eu escutei uma coisa muito interessante outro dia de um comentarista político aqui no Rio Grande do Sul, sobre essa questão das mulheres, da defesa das mulheres. Ele acha que ele fala assim, a medida restritiva é uma piada. Não, mas né? é realmente Porque uma piada. eu sou o marido que estou com uma ordem restritiva, ou ex-namorado, ex-amante, ex-qualquer coisa, ou ex-cacho. Eu vou para cima da fulana. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a ordem restritiva e mostrar para mim e falar, olha, você não pode me atacar, você tem que ficar 100 metros de mim. Já é uma pessoa que ameaçou, por isso já fez uma coisa fora da lei. Por que ela vai seguir uma medida restritiva? Não serve de absolutamente nada. A melhor medida restritiva para uma mulher é ter uma arma na cintura. É verdade. A melhor medida para elas é essa. É isso aí. Praticamente falando, é essa aí. É essa. isso Né? Sendo bem claros, né? Não adianta querer ficar dourando a piro. A polícia não vai estar sempre defendendo ela. Não. O juiz, às vezes, não vai entender que tem risco. E assim, ó, ela vai ficar vulnerável, sempre. Exato. Se não, exato. se as leis não mudarem, ela vai estar sempre vulnerável. Exato. Infelizmente. E um outro esclarecimento que eu queria saber de vocês, essa questão as armas já tinham um registro no Exército. E agora, com esse novo governo, tem que ter um outro registro na Polícia Federal também? A Polícia Federal ela não pode pegar e ligar para o cara do Exército e falar assim, escuta, dá para você me mandar o arquivo dos registros? E resolveria a questão? Essa eu posso te responder com bastante tranquilidade. Nós, no dia 1º de janeiro deste ano, o primeiro decreto foi o decreto contra as armas. Não é contra as armas, é contra nós, né? Sim, sim. E então esse decreto derrubou praticamente quase todos os decretos Bolsonaro sobre as armas de fogo. Logo em seguida,
veio a portaria 299. O decreto esse é o 11.366. E a portaria 299, logo em seguida, veio para justamente mostrar como que teríamos que fazer o recadastramento. Vamos voltar um pouquinho. Os dois sistemas, o sistema do Exército, que é o sistema Sigma, e o da Polícia Federal, que é o sistema Sinarme, certo? Sinarme, arma de defesa pessoal, Sigma, armas esportivas ou colecionáveis. Esses sistemas, anteriormente, não se comunicavam. Um não tinha contato com o outro. Tanto é que nas abordagens da polícia, quando o camarada era abordado com armas do sistema Sigma, do Exército, eles não conseguiam identificar as armas. E aí estava pronta a porcaria. Eles levavam a pessoa para a delegacia, para o delegado pesquisar. Por que isso? Porque o delegado, só o delegado e algum comissário tinha a senha para tu entrar no sistema Sigma. Do Exército. Do Exército. Então, muitos problemas, muita confusão aconteceu. Ou seja, né, nós estamos no século XXI, em 2023, e Para algumas coisas. E os departamentos, os órgãos de Estado não se falam entre si. Uma Exato. coisa que podia ser resolvida. O cara vai no computador do carro dele, da viatura, digita lá o nome do sujeito, o CPF, vai dar todas as informações. E não existe isso. Então, quem paga? Nós. Né? O cidadão sofre por isso. Voltando ao que tu me perguntou, esse cadastramento foi para quem? Foi para as pessoas que compraram arma de fogo na gestão Bolsonaro. Para trás dessa época, nenhuma. Ok? Então está visto, piada, né? tá visto que é para derrubar um Questão sistema. política. É política. Exclusivamente política. Esse cadastramento atingiu as pessoas que compraram de 7 de maio de 2019 até o final de 2022. As armas de uso permitido, você só fazia o cadastro naquele sistema da Polícia Federal, e as armas de uso restrito, que são os fuzis, né, as armas táticas com calibres superiores, você tinha que fazer o cadastro e levar essas armas até a Polícia Federal em Porto Alegre para serem vistoriadas. Fazer um adendo aí. A Polícia Federal nos atendeu exemplarmente, muito bem, muito bem. Não complicaram com nada, um atendimento perfeito, recebia bem, E determinava na maioria bem. em todo o território nacional, né, César? A gente tem um ou outro ponto, assim, vocês mas têm na contato. maioria a Polícia Federal foi excelente. Vocês têm excelente. contatos fora do Estado, né? Então Não, vocês nós podem dizer fazemos Nós parte da viajamos Confederação bastante. Brasileira de Tiro Esportivo. Toda vez que a gente viaja, temos que levar as guias de trânsito, guias de passa trânsito. pela Polícia Federal, o Marcelo também Embarca faz. nos aeroportos, faz o despacho das armas, é tudo... Então, esse cadastro aí foi feito, e eu vou dizer para vocês uma coisa, eles quebraram a cara, porque eles achavam que nós não tínhamos a maioria dessas armas. Eles achavam que nós compramos, eles jogaram o nome CAC na valeta. sim. O caçador, atirador e colecionador. Eles usaram um termo pejorativo, Exato. tornaram isso um termo pejorativo, por quê? Porque nos consideraram criminosos. Porque isso serve à narrativa deles, né? E nós não somos criminosos. Exatamente. Nós somos esportistas. Pelo contrário, somos bem controlados pelos órgãos públicos, né? Olha tudo que nós temos que mostrar para ter armas. Nós somos controlados. Nós somos fiscalizados pelo Exército. Periodicamente, E o muito. Exército vai na minha casa, confere as minhas armas, confere o clube de tiro e confere a minha loja, contando as armas que eu tenho em estoque e a munição. Nós somos altamente fiscalizados. Sempre, 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 sempre. O morro eles não sobem, eu Não. acho. Isso. Aquele pessoal que o Flávio Dino foi visitar lá naquela favela no Rio de Janeiro, será que eles fazem isso também? E o Eu próprio acho que ele Flávio foi lá Dino, fazer o recadastramento. O próprio Flávio disse, ele até se tornou surpreso numa entrevista que ele deu, que foi um número expressivo de cadastros feitos pelos CACs. Que vocês têm que entender uma coisa, que eram armas só que estavam no Sigma que tinham que passar para o Sinarme.
O contrário, não. Não. Ok? Naquele período que eu mencionei. O que já tinha cadastrado na federal, eles já tinham acesso. Já tinham acesso. Então, quer dizer que quase todas as armas adquiridas nesse período foram cadastradas. Por isso que eu digo que eles quebraram a cara. Eles não têm esse argumento agora para determinar... Eles tinham a esperança, eu acredito que eles tinham a esperança que por questões políticas os CACs não fizessem o recadastramento, estariam ilegais e eles poderiam ser penalizados. Eles jogaram uma coisa por não conhecerem os atiradores. E eu te digo uma coisa, Marcelo. Eles acreditam na própria narrativa deles. Eles Sim. criaram esse problema pela narrativa deles, achando que iriam fazer uma descoberta terrível e quebraram a cara, como você falou. Tem em todo lugar, em todo ramo, em toda situação, tem o cara que é ruim. Claro. No nosso Em todas meio as também deve atividades. ter. Tem empresário, eu te digo tem que algo policial, vai acontecer. tem todos. Claro. Gente Vai boa e gente acontecer. ruim tem em todo lugar. Que alguma arma não vai ser cadastrada. Que alguma arma está em algum local incerto e não sabido. Mas, tchê, isso é problema de polícia. Exato. problema Não, de polícia. não generaliza Exato. toda uma categoria, né, isso por aí. ter desaparecido tantas armas, que podem estar na mão de pessoas, né? Mas É eles verdade. fazem isso. Me tornaram um criminoso. Só falta dizer isso. Não, e vocês já existem reportagens aí que em uma situação específica que foi pensada num universo inteiro, ou tinha alguma arma de alguém ligado a um CAC, alguma coisa assim. Então a impressão, pessoal do CAC fornece armas para o tráfico. Sim. E não assim, é ó, bem assim, é justamente o se em contrário. algum momento uma pessoa física foi lá, fez seu registro de CAC, foi lá, comprou armas legalmente, porque comprou legalmente, Sim. e repassou para o tráfico, bom, isso é caso de polícia. Problema de polícia. É que nem o César disse. Isso é que nem um policial, ele vai lá e comete um crime. Cara, isso é caso de polícia. Exato. Agora dizer que a polícia Cumpre-se a tem lei, medo né? da polícia, não, a polícia está aí para nos defender. Exato. Não quer dizer que não tenha um policial que não seja corrupto, que não seja... Isso é que nem empresário. O empresário está aí para gerar emprego. Não quer dizer que não tem empresário que não paga impostos, que escraviza os funcionários. Isso tem em tudo que é lugar. tudo quanto é lugar. Mas é caso de polícia e assim tem que ser tratado, né? Tem que ir aos meios da lei, né? Então... A tal da bancada da bala, ela existe mesmo? É verdade? O que eles fazem? O que eles não fazem? O que eles Olha, podem fazer? César, se tu me permite, assim, como eu estou um pouco mais ligado no meio político, Eu sei que tá? você está sempre em Eu Brasília. estou em então Brasília com muita frequência, eu acho que isso é só para inglês ver, tá? Conversa mole. Minha opinião. A gente tem um ou outro que realmente defende, mas, cara, eu, assim, ó, por tudo isso que a gente vê com o passar dos anos, vamos lá, não tem uma meia dúzia que realmente pensam nos clubes, que estão preocupados com o emprego. O resto eu acho que é momento de eleição, vai numa onda bolsonarista, porque eles viraram a bancada da bala agora ou sempre defenderam, as isso, armas, né? e lá desde o Estatuto de Desarmamento? Isso é uma visão minha, talvez o César, como tem loja, tenha uma visão um pouco diferente, mas, cara, assim, ó, quem é que foi, assim, qual político que hoje está na bancada da bala, ou que a gente assim os identifica, Sim. que está desde 2003, quando o Estatuto de Desarmamento foi indevidamente adotado, porque não poderia ter sido, né? Porque, Exato. então, assim, quem está brigando desde 2003? Esse eu vou te dizer que realmente poderia ser chamado de bancada da bala, porque é um cara que está brigando pela... Mas quem? Eu desconheço, talvez o César diga, não, esse aqui é um cara que está com nós desde aquela época, nunca abandonou, mesmo sozinho. Eu vejo muito oportunista, tá? Eu vejo, minha visão, assim, de quem está... cara, isso, nós estamos falando da bancada da bala, tem a bancada disso, daquilo, assim, ó, tem muito político, realmente, assim, ó, ele tem muita gente que nos deixa, né? Os liberais já são mais comprometidos. E comprometidos no seguinte sentido, tu vai lá e diz qual é a tua vontade, ele vai dizer, a minha ideologia não está aderindo com isso, mas eu sou a favor, tem que achar um deputado que leve isso adiante. O liberal é muito assim. Ele tem pautas que ele defende. Sim. Né? E tá justo. Daqui a pouco, se o liberal não é armamentista, não tem problema, mas ele não é contra. Entende? Ele não se opõe a isso. Se alguém vier com a proposta, não, eu apoio. Mas eu não levo isso como uma como é que se diz, uma defesa de campanha, alguma coisa de campanha. Né? O que eu acho é que muitos levaram isso como coisa de campanha
daqui a pouquinho a coisa vai esmorecendo, né? Não sei o que o César pensa. Esse Congresso que foi eleito agora, dá para assim, se esperar alguma coisa melhor deles? Olha, Nesse pela sentido linha de armas liberal, de segurança? pela linha liberal, sim. Mas a gente não consegue abrir uma CPI para o dia 8 de janeiro, lá que foi aquele quebra-quebra lá, para identificar o que acontece. Por quê? Porque o presidente vai lá e está fazendo tudo que é feito na política, assim, desde que nós elegemos o nosso primeiro presidente lá, que foi, né, na verdade, o Collor de Mello, né, foi o primeiro presidente eleito por nós, porque os outros, o Tancredo Neves, foi pelo parlamento, foi todo eles que acabaram elegendo lá. O Sarney nem deveria ter tomado Sarney, posse legalmente, não deveria ter tomado posse. E então, tomou. assim, eu acho que desde a época do Collor, assim, ó, cara, nós estamos passando por isso, né? Então, eu não sei, realmente é uma coisa muito difícil. Eu acho que a esquerda usou um termo pejorativo usando a bancada da bala. Eu acho que eles tentaram fazer isso de uma maneira, né, para chacoalhar os caras. Tá? Mas é claro que a gente passa por cima disso aí. O que eu te digo sobre essa nova leva de eleitos aí, nesse nosso novo Congresso, eu tenho que acreditar que eles vão fazer alguma coisa para o nosso bem. Porque nós precisamos de democracia e liberdade. Certo? Sem dúvida. Esse pessoal novo que está ali, muitos a gente conhece. Muitos. E são pessoas, uma linha legal. Linha muito boa. Então, eu acredito, tá, que isso vai acontecer. Eu dou um exemplo para vocês, que esse decreto das armas, que aconteceu em 1º de janeiro, ele é um decreto tampão. Ele não é o definitivo. Nele está previsto uma comissão de trabalho, onde estão montando o decreto definitivo, que vai ser lançado para o presidente para aprovar ou não em mês de maio, 15 de maio em diante, pela própria declaração do ministro ministro Dino. Justiça. Então, eles não aceitavam ninguém para trabalhar junto nessa comissão. Agora, o discurso deles já amenizou. Já aceitaram parlamentares. O Marcos Polon é um que entrou na comissão. E o Marcos Polon é nosso. Sim. Nosso, que eu digo, é de direita. Ele quer a liberdade, ele quer a democracia, ele defende as armas, não da maneira pejorativa, ele defende as armas como o cidadão necessita, como para defesa pessoal, para tiro esportivo, como a arma tem a sua finalidade. Dentre outros, né, que estão lá, que a nossa própria confederação já tem gente lá trabalhando. Então, esse pessoal nosso está alimentando esta comissão com dados, com estatísticas, comprovação, mostrando o que é principalmente o tiro esportivo, que cresceu absurdamente. Aliás, na época do nosso presidente Bolsonaro, a quantidade de empregos neste ramo que existiram foi enorme. Foi enorme, vocês não fazem conta disso. E agora, a partir dessa nova gestão, que derrubou um pouco, porque o que eles fizeram, né, deixou muita gente descalcificado. Porque a venda de armas simplesmente fez assim, ó, pã, do 100 caiu para quase menos. Eu gostaria de detalhar mais esses assuntos logo agora, após o nosso intervalo. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta agora após um breve intervalo e dando continuidade ao que nós estávamos falando antes. César, o que afetou
o comércio de armas, os clubes de tiro, essas mudanças que ocorreram agora com esse novo governo. Você estava comentando na queda das vendas, porque eu lembro de cabeça que houve um crescimento exponencial das vendas. E aí agora Sim. virou a mesa. Nós tivemos, desde 2019, um crescimento interessantíssimo no nosso setor, onde gerou empregos, novas empresas, né, novos fornecedores, terceirizados. O clube de tiro emprega muita gente, né? Nossa Senhora. E agrega. Né? Sim. Porque um clube de tiro, por exemplo, tem um fim social maravilhoso. É uma nova entidade que está se formando, né, que tem uma nova visão. Mas voltando à tua pergunta, esses clubes e essas lojas tiveram um baque assim, de mais de 80% de queda nas vendas a partir de janeiro. Nossa. Foi muito forte. A gente comenta com os colegas que do mesmo ramo e tal, o pessoal já está demitindo pessoas, funcionários. O que acarretou com tudo isso? Né? A diminuição da quantidade de armas que você pode comprar. A diminuição de munição que tu podes comprar. Para a defesa pessoal, tá bem, não é nada assim de muito expressivo, mas no tiro esportivo, nossa, nós podíamos comprar 5.000 munições, caíram para 600 munições por registro. Quem atira, né, sabe que 600 munições por ano dá para fazer duas provas de campeonato brasileiro. E a impressão que eu tenho, César, é que o leigo, quando ouve falar esses números, 5.000 munições, acha que é um absurdo. Mas por que o cara quer tanta munição assim? É. As pessoas não têm ideia do quanto você gasta de munição só para treinamento. Só para treinamento. Só para treinamento. Tem gente que dá 500 tiros por semana, ou mais até. Ou mais. O Lucas, que treina, participa de competições. Nossa. Uma barbaridade de tiros. Hoje, o Lucas é patrocinado, então ele tem uma quantidade de munição extra, né? Mas o Lucas gasta muito mais do que 5.000 munições. Vamos falar que o Lucas, vamos chutar aí, o Lucas deve gastar por ano 50.000 tiros. Imagina. Se a gente vai por todas uma as prova do modalidades. brasileiro lá, uma prova a gente gasta 300 tiros. Quanto a gente tem que usar para treinar para essa prova? No mínimo a mesma coisa. Exato. Né? Nós estamos falando de quantas provas que a gente faz por ano aí, a nacional e estadual. A estadual aí tu vai fazer que não seja os 300 tiros, mas que seja 200. Sim. Tu tem que usar a mesma coisa para treinar. Então tu vai fazer aí, tu faz 8, 10 provas por ano, cara. Agora, como tu falou, deixa eu só sim, atalhar. claro. Um atleta de alto rendimento nesse esporte, ele gasta de 500 a 1.000 tiros a cada 2 dias. O Lucas não gasta tudo isso. Não gasta tudo isso. Mas tem atletas no Brasil que gastam isso. Sim. Eles podem ser, nós não temos ainda o tiro profissional. Nosso esporte é amador ainda. Tá? Porque o profissional é só quando você começa a receber para ser um atleta. Exato. Patrocínio é diferente. Nos Estados Unidos existem os atiradores profissionais, que eles ganham até muito dinheiro. Né? É como um jogador de futebol. Lá nos Estados Unidos tem a mesma... então, assim, o pessoal fica constrangido, às vezes, em falar quanto é gasto, até por custo. Mas a gente gasta muita munição. Porque não é um esporte barato, né, César? Não é um esporte barato. As pessoas não têm noção disso. Não é barato. E muitas vezes você vê gente falando, mas não é todo mundo que vai poder comprar arma. Não, não é. E não é todo mundo que pode comprar carro. Então tem muitas coisas que não é todo mundo que pode comprar. Olha o jogo de golfe. Todo mundo pode jogar golfe? Exatamente. Não. Uma coisa, quando entra Bolsonaro, como você já disse aí, a venda de armas dispara. Pelas informações que eu tenho, Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil, atualmente. Ou, se não é próximo de ser o que tem o maior número de armas. E, coincidentemente, né, para os esquerdistas, é o que tem o menor número de problemas. Uhum. Por quê?
Porque o bandido, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer um assalto, sabendo que o porte de arma existe para muita gente. Aquela pessoa estará armada ou não? Eu vou sofrer algum tipo de reação daquela pessoa? Então, isso complica. Pegando Santa Catarina, ou pegando o Brasil todo, César, que o pessoal do CAC, pessoal que tem porte de arma, quantas pessoas, qual a porcentagem de problemas que existem com essas pessoas? O pessoal do tráfico, a gente sabe, é 100%. O deles é 100% de problema. E o do cidadão de bem? É uma boa pergunta, Wilson, porque eu vou voltar um pouquinho no Sim. tempo. Vamos começar quando era da Polícia Civil, né, a feitura dos registros. Eles dominavam, era com eles. A Polícia Civil fazia toda a documentação de registro. Naquela época, em 2002, antes da entrada do Estatuto do Desarmamento, a gente tinha uma estatística sobre os portes de arma. E foi usado, inclusive, na campanha do referendo em 2005, para mostrar para a população qual era o índice de problemas com as pessoas armadas, com porte de arma. Para nossa surpresa, em 2002 haviam 44 mil portes de armas expedidos pela Polícia do Rio Grande do Sul. Polícia Civil na época. Polícia Civil na época. A quantidade de problemas que existia era mínimo, 0,5%. Desse 0,5%, condenado foram 10% desse 0,5%. Então, estatisticamente, as pessoas que andam armadas não criam problema. Agora, vindo para os portes da Polícia Federal, eu não conheço nenhum que tem porte, que deu problema. Eu não conheço. O camarada foi preso porque cometeu um crime com a arma de fogo que ele tinha porte. Não conheço. Justamente as pessoas pensam muito quando tem porte, como eu falei antes, você tem outra responsabilidade usando uma arma. Sem dúvida. E outra coisa, tu não quer perder esse direito. Então tu cuida. Te para prepara não... mais, né? Te Exato. prepara mais. Né? Tu não vai Seja fazer uma bobagem com emocionalmente. essa arma. Exato. Tu não vai puxar essa arma por qualquer motivo. Porque se tu tem um porte, tu conhece a lei. Certo? Sim. E a gente Tu sempre é obrigado a conhecer, não tem como não conhecer. e a né? gente sempre fala, puxa a arma quando é para uma defesa. Para brincadeira, jamais. Tá? A partir desse princípio, assim, é mínima as ocorrências com quem tem porte de arma. Quanto aos CACs que tinham o direito do porte de trânsito, na época do Bolsonaro, que agora foi cortado, né? O camarada podia sair da sua casa e ir até o clube de tiro com a arma carregada, uma das armas do seu acervo. Isso foi ótimo, porque daí limitou os portes da Polícia Federal. Ótimo para o serviço da Polícia Federal, né? Porque eles negaram os portes a partir do momento que o atirador tinha o porte de trânsito. O que o atirador dizia para ter o porte federal? Que ele tinha o acervo para defender. Então eu levava muita arma para um clube de tiro, só que eu não podia ir com ela carregada. Então eu tinha que ter a arma de defesa para minha defesa. É uma questão de bom senso. Né? Bom Você está carregando na tua pasta 6 armas para participar Então. de uma competição e as 6 descarregadas, e alguém sabe que você participa de competições. Bom, aí veio o porte de trânsito. Tá? Na época Bolsonaro, todo mundo pôde fazer isso. Vou considerar que houve alguns problemas. Alguns exageraram. Mas isso, como eu disse antes, é caso de polícia. Se alguém exagerou, andou com esta arma em locais que não devia, ele tem que pagar essa conta. É verdade. Prende o cara, toma a arma dele, processa o cara e pronto. E responda, né? Ele que responda pelos atos errados dele. Mas não uma categoria inteira sofrer por alguns erros, né? Ok. Marcelo, diferença entre segurança pública e a segurança pessoal. O que você
Olha, hoje sim a gente, né, também tem... O que pode esperar da segurança pública? A segurança pública ela é limitada, né? A gente vê todos os esforços. Sobreocupada, né? Assim, eu acredito que a segurança pública tem que focar na questão da inteligência, né? E o próprio, né, os crimes que a gente vê hoje vinculados ao tráfico, se tu consegue atacar ele no cerne, que é o dinheiro do tráfico, tu tem mais um abalo, né, que tu consiga realmente atacá-los nisso. Então eu vejo que a segurança pública, o foco principal dele sempre vai ser esse. As outras questões do indivíduo, ela não vai ter como agir, ela vai ser sempre reativa, como nós falamos antes. Então, não tem como mudar essa equação. Não tem como ter um policial para cada cidadão. Isso não tem condições. O Estado não tem dinheiro para isso. E não tem. O Rio Grande do Sul estava quebrado. Né? Só resolveu o seu problema financeiro pela questão do Covid, aí que o governo federal botou dinheiro e eles botaram as contas em dia. Aí até eu que sou mais Então, bobo, sou governador. Aí é mais fácil para resolver, né? Então, não tem como. A equação não fecha. Um exemplo extremamente atual. O que aconteceu na escola em Blumenau, no maternal lá. Sim. Primeiro lugar, a arma usada foi uma machadinha. E segundo lugar, mesmo agora a reação de todos os governos estaduais e municipais não tem estrutura para colocar um policial armado em cada escola. Não tem efetivo para isso. Viu, não vai resolver. Porque se Sim. tiver um policial armado em cada escola, os caras amanhã vão estar atacando nos cinemas. Exato. A pessoa do mal, e existe, felizmente é uma minoria, né, as pessoas que têm más intenções, cara, quando elas resolverem fazer, cara, vai ser com uma machadinha, vai ser com uma faca, vai ser com uma bomba, vai ser com pedaço de pau, coisa, qualquer coisa. Entende? Ela vai cometer um crime. E não tem como a polícia estar ali, onipresente, e resolver o problema. Então, assim, pessoas preparadas talvez possam ajudar no processo, né, para responder. E assim, me parece aí que a raiz da questão é a proteção armada em escolas é uma opção que poder tentar tornar viável, possível, mas a origem de tudo, nós temos duas, né? É o poder legislativo e o poder judiciário, que os dois são ativistas em favor do bandido, não em favor da vítima. É verdade. Então, enquanto nós tivermos leis que você pode manobrar por essas leis e não tiver a devida punição, enquanto você tiver redução de pena e todas essas facilidades que os caras têm, porque sempre vai ser um atrativo a mais, porque a intenção de cometer um crime, ela é imediata, ela é agora, é hoje. A punição é uma possibilidade futura. É verdade. E no nosso país é cada vez mais futura essa possibilidade e cada vez menor essa possibilidade de punição. Então, fica realmente muito complicado, eu vejo. Nós estamos chegando já no final do programa e eu gostaria de um comentário de cada um de vocês e que me deixasse ainda 30 segundos no final para eu fazer o meu comentário final. Não, César, por favor. Vamos por idade ou por Por salário? idade, vamos por idade. Por idade? Então começa. Não, por salário e por idade dá no mesmo, vai cair no mesmo. César. Assim, eu sou um cara preocupado hoje com segurança pública também e vejo que a partir dessa nova gestão de governo, parece que explodiu um estupim aí e de repente começou a aparecer mais casos. Agressões, assaltos, invasões, de tudo que é tipo. Isso nos preocupa muito porque eu hoje tenho menos direito do que um marginal. É difícil ser honesto nesse país. É difícil ser sério nesse país. Seguir as leis aqui é uma dificuldade, Wilson. Sim. Como tu falaste, nós temos um judiciário ativista. O governo faz o que quer e eles endossam. Então, assim, eu estou com muita dificuldade hoje de ter uma vida normal. E vejo que tem muita gente pior que eu. Na rua eu tenho que andar me cuidando para não ser assaltado. Brigo com a minha família a cada dia. Cuidado, onde para, não olha celular quando está dirigindo.
uma conduta preventiva para todos nós. Sempre, Cuidem-se. sempre. Cuidem-se. Porque agora vai ser pior. Tomara que alguma coisa venha para melhorar isso Tomara que você esteja errado, César. aí. Tomara. Bom, para te dar os 30 segundos, eu vou Obrigado, ser rápido Marcelo. e vou te dizer o seguinte, assim, ó, eu só quero, num país dito democrático, ter o direito de me defender e não terceirizar a minha defesa com o Estado. Esse é o meu desejo. Eu quero ter o meu direito de me defender. Né? E se eu usar os meios para me defender e equivocadamente cometer um crime, que eu seja penalizado por isso. Ponto. Mas eu quero ter o direito Claro, de sem defender dúvida. a minha família, na minha casa e estar preparado. Eu acho que isso é um direito do cidadão numa democracia. Sem dúvida. Entende? E não nos querem dar esse direito. Previsto Então, por Constituição, né, previsto Marcelo? por Constituição. Mas hoje em Mas dia... a Constituição hoje em dia não está mais sendo cumprida, né? Então, infelizmente... Vale a hora que eles querem só, né? É isso aí. É isso. Bom, Marcelo, César, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que ainda nós teríamos coisas para discutir por muito mais tempo. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço muito a presença de vocês e as informações, as análises que vocês fizeram, porque isso contribui muito para o enriquecimento de todos nós a fazermos nossas escolhas e nossas decisões futuras. Como eu fiz no programa passado, e eu gostaria de fazer isso um hábito meu aqui, eu gostaria de dar uma sugestão de leitura também. Então, hoje a sugestão é essa daqui, ó. A Mentalidade Conservadora, do Russell Kirk. Ele é um cara que praticamente ele moldou o pensamento conservador nos Estados Unidos e no mundo inteiro no século XX. Então, você que é conservador, ou você que é liberal, ou você que quer se interessar pelas ideias conservadoras, esse é um excelente livro para você se informar. E eu queria dar mais uma dica de filme. Eu sou um apaixonado pelo chamado filme noir, que é o filme branco e preto, basicamente das décadas de 40 e 50 dos Estados Unidos. E a dica que eu queria dar hoje e vocês acham no YouTube, vocês acham esse filme, Laura, o nome do filme. É um filme de 1944, a direção é do Otto Preminger, e é um filme muito interessante, é um filme policial, onde o policial, o investigador, ele acaba se apaixonando pela vítima, que o filme começa com a vítima morta já. Então, ele está investigando a vida dela. E uma grande coisa desse filme e dos filmes todos do filme noir é a riqueza dos diálogos, né? Que hoje em dia você não tem mais isso nos filmes. Isso se perdeu no tempo, né? A riqueza dos diálogos, das informações que são passadas. Então, vai a minha sugestão de filme também, Laura. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela audiência, espero que todos tenham tido um final de semana com esse feriadão, um bom final de semana, e que hoje tenham ainda um bom final de domingo. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo.